Olá pessoal, eu quero dar continuidade aqui ao curso. Eu quero explicar o seguinte: isso não é um curso de imagens. Tá? O objetivo desse curso não é que você aprenda imagens. Eu estou usando imagens como uma ferramenta para a gente aprender a programar algoritmos de programação de computadores. Esse é o curso básico de algoritmos e programação de computadores. Tá? E para a gente aprender a programar, eu estou dando um exemplo para a gente trabalhar com imagens. Então é um tema aqui para a gente desenvolver programas, tá? Eu queria fazer com vocês um algoritmo que faz um segmento de reta. Então, como eu estava falando para vocês, o meu objetivo é fazer um algoritmo que recebe como entrada uma coordenada, um pixel aqui, x0, y0, recebe como pixel um x1, y1, tá? Então ele vai receber como pixel o x0, y0, o x1, y1. Eu vou receber esses dois valores e eu vou desenhar uma reta. Claro que não é possível desenhar uma reta, porque o meu espaço aqui não é um espaço contínuo, mas ele vai desenhar algo que se aproxima de uma reta. Tá? Então provavelmente ele vai desenhar essa figura aqui como sendo uma reta. Eu quero um algoritmo que desenhe algo que se aproxima de uma reta, tá? Um segmento de reta. Eu dou o ponto de início, eu dou o ponto final, tá? E eu quero um algoritmo que desenha essa sequência de pixels aqui, tá? Essa sequência de pixels aproximadamente uma reta. Qual que é o nome desse algoritmo? Deixa eu pegar aqui. O algoritmo que eu estou fazendo, eu acredito que é o algoritmo de Bressenham, tá? Não sei se é exatamente o algoritmo de Bressenham, mas ele faz aqui o desenho de algo que se aproxima de uma reta. Eu acho que é o algoritmo de Bressenham. Vou fazer algo que é próximo aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem o algoritmo de Bressenham, tá? Na Wikipedia tem outros algoritmos, Sheolin, Digital Difference Analyzer, tá? Então tem vários algoritmos aí para desenhar reta. Eu vou seguir algo que provavelmente é o algoritmo de Bressenham, tá? Então vamos lá, vamos começar a pensar no nosso algoritmo. Eu vou fazendo ele aqui em partes. Vamos lá. Então, void, né? Desenha segmento. Desenha segmento. Vou colocar aqui tipo int x0, y0, é o ponto de partida, x1, y1 e a cor. Tá? Pode pintar, temos duas cores, temos o branco e temos o preto. Então podemos fazer o segmento de... Aí você pode eventualmente expandir isso para outras cores. Tá? Eu vou calcular aqui o ΔX. O ΔX é igual a, em módulos absolutos, né? x0 menos y0. Tá? E vou calcular x0 menos x1, desculpa, ΔX. E eu vou calcular o ΔY igual a y0 menos y1. O que eu vou fazer agora? Vamos pensar comigo aqui o que a gente pode fazer. Deixa eu colocar aqui no comecinho. Aqui, vamos ver o que a gente podia fazer. Eu vou calcular, eu tenho aqui o x0, eu tenho o x1. Então, supondo que o x0 está do lado esquerdo, pode estar do lado direito, tanto faz, mas eu tenho aqui o ΔX, né? x0 até x1, essa distância aqui é o ΔX. ΔX. E essa distância aqui é o ΔY. Tá? Se eu pensar se eu dividir o ΔY pelo ΔX, eu vou ter uma determinada proporção aqui.
Vamos imaginar, tá, que eu faço ΔY dividido por ΔX. Vamos pensar que aqui eu tenho ΔY igual a 5 e que eu tenho ΔX igual a 10. O que vai me dar isso aqui? Vai me dar 0,5, vai me dar meio. O que significa? Significa que cada vez que eu andar 1 aqui, em ΔX, em ΔY eu ando meio. Tá? Se eu andar 2, eu ando 1. Se eu andar 3, 1,5, até chegar no ΔX, aqui vai dar ΔY. Tá? Estou pensando em triângulo. Tá? Então, pensando no triângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Eu tenho aqui um valor que vale ΔX, eu tenho um valor que vale ΔY, e eu divido ΔY dividido por ΔX, tá? Ao dividir o ΔY por ΔX, eu vou ter um determinado valor. Esse valor aqui vou chamar esse valor aqui de alfa, chamei de alfa. Então, eu andei 1 aqui, se eu andar uma unidade aqui, eu ando alfa unidades aqui. Se eu ando 2 unidades aqui, eu ando 2 vezes alfa aqui. Se eu ando 3 alfas. Até eu chegar no final, que eu vou andar ΔX unidades aqui, e aqui eu vou ter andado alfa ΔX, que é igual a Y. Alfa ΔX, que alfa ΔX é igual a ΔY, tá? Então esse é o raciocínio que está por trás da construção desse algoritmo que desenha o segmento de reta. Então vamos lá. Tenho ΔX, tenho ΔY. Vou calcular aqui um epsilon, ou chamei de alfa, né? Alfa igual a ΔY dividido por ΔX. Nesse caso eu estou querendo valores fracionários, né? ΔY por ΔX. Tá? Então estou calculando aqui ΔY por ΔX. Eu tenho que tomar um cuidado adicional que o x0 pode ser menor que o x1 ou o x0 pode ser... Eu quero que o x0 seja menor que o x1, tá? Então, se tiver invertido, se o meu caso, o meu x0 for maior do que o x1, porque eu quero percorrer de x0 até x1. Se o x0 for maior, eu troco. Coisa bem simples, não altero o ΔX, mas vou ter que trocar. AUX recebe x0, x0 recebe x1, x1 recebe AUX. Tem que trocar os dois. AUX recebe y0, y0 recebe y1, y1 recebe AUX. Pronto, troquei o x0 e y0. Agora eu sei que o x0 é menor do que o x1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer, tá? Eu vou percorrer for x igual a x0, x menor ou igual que x1, vou de x0 até x1, x mais. Então, vou percorrer todos os x's e eu vou calcular meu y. Deixa eu pensar como é que eu faço aqui. Eu vou pegar um int i igual a 0, tá? E vou fazer y igual a y0 mais o meu alfa, pode ser mais ou menos, alfa vezes o meu i. E aí eu faço i mais, tá? Só tem que tomar um cuidado que o y pode aumentar ou o y pode diminuir. Se o y1 se for maior, tudo bem. Agora, se o y for menor que o y0, eu tenho que diminuir. Esse é o que eu tirei. Tem que fazer alfa vezes igual a menos 1. Então, tem que tomar esses cuidados aqui. Eu tenho que saber se eu vou diminuir de alfa em alfa ou se eu vou aumentar de alfa em alfa. Se o y for menor, eu tenho que diminuir de alfa em alfa. Então, tenho o meu x,
tenho o meu y e eu mando desenhar 7. Aí eu tenho que pegar o meu y e converter para inteiro. Tenho que pegar o meu x. Opa. Tenho que pegar o meu x e tenho que pegar a minha cor. Tá? Então, basicamente seria isso aqui para eu desenhar a minha reta. Eu quero fazer um arredondamento. Se você parar para pensar, não quero só pegar a parte inteira. Eu quero, para fazer o arredondamento, eu tenho que fazer assim. Na verdade, tem que pegar, se for maior, eu tenho que pegar o valor e somar 0,5. E 5,5 eu quero que já vá para 6. Tá? Aí eu pego a parte inteira. Então, eu quero fazer esse arredondamento. Então, esse algoritmo que eu estou fazendo faz o desenho de um segmento de reta. Vamos desenhar a reta, tá? Vamos pegar nossa funçãozinha, desenha segmento, e vamos fazer aqui alguns testes. Tá? Então, já tinha algumas coisas aqui. Vamos pegar aqui, desenha segmento. Deixa eu até apagar um pouquinho esses excesso de coisas aqui. Deixa eu desenhar círculo. Vamos lá. Vou fazer aqui, desenha segmento, passo 0, 0, passo 100, 100 e passo a cor preta. Então, vou fazer aqui do ponto 0, 0 ao ponto 100, 100. Vamos executar e vamos ver o que vai dar. Só um segundinho. Então, executei aqui o meu programinha. Deu umas coisinhas erradas, né? Implicit declaration de function set. Ah, tá. Isso aqui é um probleminha. Eu estou usando a função set, mas a função set foi definida mais para baixo. Tem duas maneiras de eu resolver isso. A mais simples é jogando a função set aqui para cima, para ela poder reconhecer. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A cor não é preta, é preto. Tá? Então, tem alguns detalhezinhos que sempre escapam, né? Vamos ver o que mais. Declare do variable x. Int x. Declare the variable y. É double y. E foi. Vamos lá. Mandei executar. Estou desenhando o segmento de reta. E vamos ver lá o que é que aconteceu. Deixa eu só abrir aqui, só um segundinho. Lá, desenhou a nossa reta, tá? Essa reta tá bem desenhadinha aqui. Tá aqui. Pessoal, essa reta, ela sofre de um problema. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão perceber que essa reta não está muito boa. Então, vamos aqui desenhar a reta. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para desenhar minha reta. Só um segundinho. Então, estou fazendo aqui. Desenha segmento, né? Eu vou fazer aqui for int i igual a 0 e menor do que 100 e mais igual 10. Eu vou andando de 10 em 10. Vou colocar no ponto x e no ponto y eu vou colocar i. Então, vou desenhar aqui uma sequência de retas aqui. 110, 120, 130, 140 até o 100, 100. Vamos executar isso aqui e vamos ver o que é que saiu. Mandei aqui e agora desenhei aqui. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Então, desenhei aqui as minhas retas. Então, as minhas retas estão desenhadas. E até esse momento,
não tem nenhum problema, tá? Então, não são perfeitas as retas, como eu falei, né? A gente está num espaço discreto, então não é perfeitamente uma reta, mas é algo que se aproxima bem de uma reta. Até essa inclinação, a reta ficou boa, tá? Agora vamos aumentar, vamos fazer as retas com outras inclinações aqui. Vamos fazer agora a reta, vamos fixar aqui em 100 e vamos colocar aqui em I. Então vamos mudar aqui as inclinações das retas. Mandei, executei e vamos lá. Olha o que aconteceu com a nossa reta. Olha só como ela foi piorando a qualidade da reta conforme a inclinação foi aumentando. Por que que isso aconteceu? Porque o ΔX, quando o ΔX é meio, eu formo essa retinha aqui. Quando o ΔX é menor do que 1, quer dizer que o ΔY sobre o ΔX, o nosso alfa, é menor do que 1, parece que tudo bem. Você vai somando meio, ele pula para o próximo nível, vai somando 0.1, 0.1 até ele pular para o próximo pixel. Então aqui deu tudo correto. O problema é quando o ΔY é muito grande, que o alfa é maior que 1. Aí o que acontece? Eu vou pular vários elementos, vou pular 10 elementos de cada vez. A reta ficou muito esparsa. Então até o alfa igual a 1 ficou ok. Quando o alfa passa de 1, aí a reta começa a ficar falha, tá? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que percorrer, a gente vai ter que fazer dois algoritmos diferentes. Um quando o alfa é maior do que 1, tá? Então aqui a gente calculou nosso alfa, né? Então a gente vai ter que fazer o teste. Se ΔX for maior do que ΔY, a gente faz exatamente isso aqui, tá? A gente percorre no x e preenche os y's, tá? Então se o ΔX for maior, deixa eu ver se ele tem um autoformatar aqui, reidente, né? Deixa eu procurar aqui. Geralmente tem reindente. Ah, legal. Então, se o nosso ΔX for maior que o ΔY, a gente vai fazer esse código aqui. Só um segundo. Se o ΔX for maior que o ΔY, a gente vai fazer esse código aqui, tá? Caso contrário, a gente tem que fazer a mesma coisa, mas aí a gente vai ter que percorrer o Y, tá? A gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez, mas a gente vai ter que percorrer o Y e somar no X. A gente vai ter que trocar o X pelo Y, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, nesse caso, ΔX sobre ΔY, tá? Se o Y0 for maior que o Y1, faz a troca, tá? Se o X1 for maior que o X0, aí o alfa fica negativo, e aqui a gente tem que trocar. A gente vai percorrer o Y igual a Y0, Y menor do que Y1, percorre todos os Ys, calcula o X, que é X0 mais alfa, e aí a gente vai ter que pegar o Y, aqui, na primeira posição, e aqui vai ter que ser o arredondamento, X mais 0,5. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter que percorrer pelo que é maior e preencher, percorrer pelo que está mudando mais. E desse caso aqui, o alfa vai ser sempre menor do que 1, tá? Porque aqui vai ser ΔX sobre ΔY. Caso o ΔY seja maior. Caso o ΔX seja maior, aí é ΔY sobre ΔX, tá? Então a gente fez assim. Agora a gente tem um algoritmo que desenha o segmento. Agora ele está prontinho. Vamos ver o que vai dar aqui. VCC. E rodou. E para nossa alegria ou tristeza, agora as retas estão perfeitas.
Pessoal, eu não quero que vocês se preocupem tanto com esse algoritmo, tá? Eu não quero que vocês... Ah, mas eu não entendi todos os detalhes do algoritmo. Vamos imaginar que ele é uma caixa preta. A gente tem que começar a usar algoritmo no formato caixa preta. Tá? O que é um algoritmo caixa preta? Você tem que saber que eu estou passando um código para você que recebe x0, y0, x1, y1. Então você vai receber no formato caixa preta x0, y0, não sei onde é que está o x1, y1. E esse algoritmo que eu passei para vocês vai desenhar algo que se aproxima de uma reta. Tá? Então isso que você precisa saber. Esse é o... Só um segundinho aqui. Já estou me atrapalhando com tantas tecnologias. Aqui. Tá? Então você precisa saber isso. Você vai receber um x0, y0. Você vai receber um x1, y1. Tá? E ele vai desenhar essa quantidade de pixels. Tá? Qual que é a lógica? Você pensa assim, se o ΔX for maior que o ΔY, se o ΔX for maior que o ΔY, aí você vai calcular um alfa, que pode ser positivo ou negativo, mas vai ser ΔY sobre ΔX, e vai fazer aqui 1, e aí vai fazer aqui alfa. 2 alfas. Aí você vai ter esse ponto aqui. 3 alfas, até você chegar no ΔX, e aí vai ser ΔX vezes alfa. ΔX vezes alfa é ΔY. Tá? No caso do ΔY ser maior que o ΔX, o raciocínio é exatamente o mesmo. Você vai ter aqui um ΔX e vai ter aqui um ΔY. Tá? Vamos imaginar que esse aqui é o x0, y0. Tá? Você vai calcular, nesse caso, ΔX sobre ΔY. Vai te dar um alfa. Tá? Vai ter ΔX sobre ΔY, vai te dar um alfa. E você vai calcular y, vai percorrer todos os y's. E aqui vai ser alfa. Aqui vai ser 2 alfa. 2 vezes alfa. Aqui vai ser 3 vezes alfa, quando aqui for no 3. Aqui vai ser, cheguei no 4, 4 vezes alfa, tá? 5 vezes alfa. Até chegar no valor ΔY. E aqui vai ser ΔY vezes alfa. Só que ΔY vezes alfa, quanto que vale ΔY vezes alfa? Vale ΔX. Tá, ó. ΔY vezes alfa vale ΔX. Aqui a gente tem. Legal, mas eu tô na expectativa que você trabalhe com isso aqui no formato de caixa preta, tá? O código tá aqui, tá? A gente pode até fazer alguns testes aqui, por exemplo, trocar aqui o 00, trocar os 00, inverter aqui, só para ele pintar na ordem contrária, né? Só para ver se ele está imprimindo também ao contrário. É para imprimir. Então eu executei, peguei lá o meu arquivo, olá, desenhou perfeitamente as retas, tá? Algoritmo para desenhar retas. Dá para fazer coisas bem bonitinhas aqui, tá? Então dá para fazer umas coisas bem interessantes com essas retas. Mas legal, o importante é saber, existe um algoritmo para desenhar retas. Isso que eu quero passar para vocês. Esse algoritmo foi passado para vocês, tá? E supostamente você pode usar esse algoritmo no formato caixa preta, tá? Usar no formato caixa preta significa que eu vou dar um ponto de partida, eu vou dar um ponto de chegada e o algoritmo vai desenhar aqui adequadamente o que for para ser desenhado. Legal? Então vamos dar um stop, daqui a pouco a gente continua.